Meus irmãos, nós percebemos que o autor aos Hebreus passa praticamente os primeiros 7 capítulos dessa epístola se debruçando sobre a ideia de quem é Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus. Mas quando nós chegamos ao capítulo 8, o foco passa a ser a obra do Senhor e não mais a pessoa dele. Nesse ponto ele começa a consolidar as informações de que Jesus é um mediador muito mais excelente e completamente superior a tudo o que eles conhecessem desde a primeira aliança. E mais do que uma questão de estética da religião, comportada e conformada a práticas. Então, por causa de sua obra, Cristo vinha oferecer na nova aliança um coração transformado no lugar de tudo aquilo que havia antes. O conhecimento dos ritos passaria a ser substituído pelo conhecimento do próprio Deus. O conhecimento dos ritos passaria a ser substituído pelo conhecimento do próprio Deus. Talvez de todas as mudanças, essa tenha sido a mais dramática ao chegarmos à nova aliança. O lugar físico do culto seria substituído por um coração contrito. A Páscoa seria substituída pela ceia do Senhor. A circuncisão na carne seria substituída pela circuncisão no coração, que é representada pelo batismo público, pela profissão seguida do batismo. Como nós vimos antes, o autor aos Hebreus demonstra que Jesus Cristo é o mediador perfeito, não com as imperfeições anteriores. E ele também é o santuário perfeito. Lá no capítulo 8, no começo do capítulo, nós pregamos sobre Jesus ser o mediador perfeito. No início do capítulo 9, nós pregamos sobre Jesus Cristo ser o santuário perfeito. E agora, avançando nos seus ensinamentos, o autor vai demonstrar que Jesus Cristo é também a oferta perfeita, uma oferta que não pode ser rejeitada, um sacrifício perfeito, o único sacrifício aceitável por Deus como solução única e possível da questão dos pecados dos filhos de Deus. Para isso, para chegar a essa conclusão, o autor usa de contrastes, mais uma vez, entre a obra realizada por Cristo e a sombra que havia da antiga aliança. Ou seja, a vida oferecida por Deus aos santos desta geração e a partir da obra consumada de Cristo até hoje, em contraste com os rudimentos da primeira aliança. E com base nisso, nós vamos perceber essa oferta sendo manifestada em 3 momentos. Antes, ou seja, aquilo que Cristo fez. Agora, é o que Cristo está fazendo. E depois, aquilo que Cristo ainda haverá de fazer. Cristo já veio a este mundo e cumpriu com o seu trabalho pelo resgate daqueles que Deus Pai, o Deus eterno, todo-poderoso, havia escolhido desde a eternidade. Os irmãos conhecem o texto de Efésios, capítulo 1, que é uma referência excelente para isso. Então o autor começa o trecho com por isso mesmo. Versículo 15 diz, por isso mesmo, ele é o mediador. Ele faz uma espécie de espiral descendente até chegar a essa introdução, por isso mesmo, querendo que nós primeiramente olhemos para o capítulo 9, lá no comecinho, desde o versículo 1 até o 14, de forma mais detalhada. Esse é o todo da informação. Depois ele nos faz olhar mais detalhadamente
para os versículos 13 e 14 desse mesmo capítulo, é como se ele afunilasse a informação. E nesses dois últimos versículos, 13 e 14, de modo muito direto, o escritor faz um contraste objetivo entre os sacrifícios da primeira aliança com o sacrifício de Cristo, que introduz um novo relacionamento, até que chegamos ao versículo 15, em que ele vai resumir tudo ao dizer que Cristo é o mediador da nova aliança. Essa frase é o resumo de tudo que ele falou até ali. Por isso que ele começa dizendo, por isso mesmo. E ele completa, ele é o mediador da nova aliança. A primeira aliança tem seu registro em Êxodo, capítulo 24, quando Moisés leu a lei que Deus havia dado ao povo de Israel. Ao que o povo respondeu, está em Êxodo 24, 3. O povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Nesse momento é que Moisés enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Êxodo 24, 5. Foi aí que Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e, em seguida, tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Êxodo 24, 7. E novamente aspergiu o sangue que havia reservado para isso. E o autor de Êxodo completa dizendo, e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Está no versículo 8. Quando o autor aos Hebreus faz referência a tudo isso, ele está buscando a informação no livro de Êxodo. Todo esse rito, no entanto, era apenas sombra daquilo que Cristo realizaria mais tarde, quando inaugurasse a nova aliança. A razão de a primeira aliança ter se tornado obsoleta é porque, embora ela fosse corretamente instituída, pelo próprio Deus inclusive, instituída de forma correta como culto ao Senhor, para aquele tempo, isso nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 1, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino. Mas há um motivo do porquê aquilo deixa de ser prescrição para o culto divino a partir de Cristo. É que os ritos, sacrifícios e o próprio culto não conseguiam aperfeiçoar a consciência dos filhos de Deus. Está no versículo 9 aqui de Hebreus 9. Porque tudo aquilo era baseado em ordenanças da carne. Versículo 10, são questões que nós pregamos domingo passado. Era necessário algo superior, algo que fosse além, que transcendesse o tabernáculo terreno e fosse como um tabernáculo celestial, maior e mais perfeito, versículo 11, capaz de acolher um só sacrifício, de uma vez por todas, absolutamente perfeito e suficiente. E com isso o autor demonstrava que a sombra se tornava real e concreto para todo aquele que crê no Senhor. Cristo validou tudo isso lá na cruz do Calvário. Ele torna isso real lá na cruz do Calvário, a tal ponto que, em alusão às palavras ainda de Êxodo capítulo 24, eis aqui o sangue da aliança, versículo 8 que eu li para vocês, o próprio Cristo, depois de oferecer o pão na primeira ceia, ele diz assim, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. Lá em Êxodo nós lemos, eis aqui o sangue da aliança, animais foram mortos, sangue foi derramado, purificação foi buscada,
Deus concede perdão. Mas vem Cristo agora, parte o pão, derrama o vinho e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Isso Cristo já fez, mas Ele ainda está fazendo coisas por seu povo. Cristo está comparecendo no céu, neste momento, à direita de Deus Pai, de onde intercede por nós dia e noite. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários, porque tinham valor temporário. Precisavam ser renovados porque eram temporários. Aqui o autor faz alusão a Levítico 16, quando se deu a instrução sobre o dia da expiação. O sacerdote matava a vítima apropriada para o holocausto e somente então ele podia entrar no lugar santíssimo, levando consigo o sangue daquele sacrifício. Ele fazia isso uma vez por ano e o fazia com grande temor, após sacrificar pelos pecados do povo e pelos pecados dele próprio. Com Cristo era tudo diferente, porque Ele não é mais a sombra da realidade do céu, mas Ele é a própria concretização da perfeição divina, não ministrando mais em tendas feitas por seres humanos como nós, nem precisando fazer sacrifício por seus próprios pecados, porque Ele não tinha pecado, porque Ele ministra no próprio céu, diante de Deus Pai, e o faz por nossa causa, e o faz em nosso favor. A ideia do autor é que Cristo não precisava ser uma espécie de sacrifício repetitivo, porque senão seria necessário que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, como ele escreve aqui. E claro, isso não poderia ser assim, porque Cristo foi um sacrifício tão perfeito que a sua manifestação se deu apenas uma vez, e essa vez foi suficiente. Essa vez valeu por todas para aniquilar o pecado, e o seu sacrifício é tão completo, tão perfeito, tão eficaz, que João, lá na sua visão, no livro de Apocalipse, disse que viu grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, que estavam alegres diante do Senhor e do Cordeiro, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O que João via não era outro cordeiro, senão aquele que tinha sido morto, mas que ressuscitou e, tendo sido glorificado, como nós já vimos em Hebreus, entrou de volta no santuário, está à direita de Deus Pai e lá intercede por nós todo o tempo. O sacrifício de Jesus Cristo é válido para todos os tempos, desde que Adão caiu em pecado e fadou a nossa raça ao desterro da glória de Deus. Mas o sacrifício de Cristo é válido para todos os crentes, os que viveram antes da vinda de Cristo e todos os que viverem depois dela. Seu sacrifício não tem prazo e não tem limites, porque Ele é para todos os tempos. Tudo que poderia nos separar de Deus já foi resolvido. Porque quando Cristo morreu em nosso lugar, toda a dívida de nossa vida de pecados recaiu sobre Ele lá na cruz do Calvário. O pior castigo Ele levou sobre si mesmo, que foi a dor da separação e a dor de receber sobre si a justa ira do Pai contra todo pecado, contra toda injustiça.
Tudo isso estava sobre o nosso Senhor, enquanto Ele se colocava no nosso lugar lá na cruz. E a prova de Ele ter cumprido o seu ministério e disso ter sido aprovado diante de Deus é o fato de Ele estar no céu, tendo recebido honra e autoridade ao se assentar à destra de Deus Pai. O Pai aceitou totalmente o sacrifício e Ele nos apresentou a Deus, que nos recebeu como família, como filhos amados. Mas há algo que Cristo ainda vai fazer. Cristo ressurgirá um dia no céu, entre as nuvens, com poder e glória, a fim de levar para si o seu povo, para ficar com Ele por toda a eternidade. Nós não somos testemunhas oculares do Senhor encarnado, de Deus Filho encarnado. Nenhum de nós aqui o viu, andando lá pelo Oriente Médio. Tampouco vemos comumente Jesus Cristo hoje. Mas por causa de sua obra em nosso coração, nós somos chamados a amá-lo, de tal maneira que o mundo ao nosso redor não tenha interesse para nós. E se nós tivermos isso claro na nossa mente, as coisas que procedem de Deus serão muito mais interessantes do que qualquer coisa do mundo. Nós temos a renovação de nossa alegria por sabermos que, se estivermos aqui quando o Senhor Jesus voltar a segunda vez, quando for ressoada a trombeta de Deus, Ele, Jesus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E essa palavra serve de consolo para nós até que Ele venha. É assim que Paulo encerra esse pequeno trecho lá em Tessalonicenses. Quando nós nos lembrarmos que o Senhor virá, que a trombeta soará, que nós o encontraremos nos ares, isso é consolo para o nosso coração. Nossa alegria e contentamento residem na plena certeza de que Cristo está de fato vindo. Ele está para voltar e para nos buscar. E nós, com todos os que aguardam ansiosamente esse seu retorno, nós devemos repetir do profundo de nossa alma aquela oração encontrada lá no finalzinho da Bíblia, na conclusão do Novo Testamento. Logo depois de o próprio Senhor Jesus Cristo confirmar e dizer assim: certamente venho sem demora. E nós vemos o registro dos filhos do Senhor orando. É a última oração que aparece na Bíblia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Os crentes olham alegre e esperançosamente para um futuro que vem por aí. E na palavra do Senhor não tem demora. Quando o Senhor trará restauração total e plena à criação, a uma criação que geme por causa do nosso pecado, e a todos aqueles que esperam ansiosamente pela vinda do Senhor. Aí então nós seremos livres para todo sempre. Aquilo que as pessoas dizem, eu quero viver assim ou de outra maneira porque eu quero ser livre, só existe uma maneira de ser livre, é conhecer o Senhor Jesus, perseverar até o final e adentrar nos portais eternos. Ali seremos livres para todo sempre. Amém, queridos? O Senhor Jesus já fez coisas por nós. Ele continua fazendo e Ele ainda fará algumas coisas. Estamos muito mais perto da conclusão de tudo do que os heróis da Bíblia que nós tanto gostamos de ler. Eles estavam mais longe do que nós. E quem sabe, ainda na nossa geração, estaremos, para usar a terminologia bíblica, no campo, trabalhando, ou na cidade,
fazendo a nossa tecelagem. Vamos usar a linguagem do início do século, do início da era cristã. E de repente vamos ouvir um barulho. Nunca ouvimos essa trombeta tocar, mas quando nós a ouvirmos, nós vamos saber o que é. E vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E para todo sempre estaremos em sua santa e bendita presença. Vamos aplicar. Olhe para trás e reflita a respeito do que Cristo fez pelo povo do Senhor no passado e lembre-se também daquilo que Ele já fez por você. Ele morreu por suas ovelhas, Ele morreu por mim e por você. Ele cumpriu todos os passos da aliança em meu favor e em seu favor. As bênçãos da aliança estão garantidas por Cristo, garantidas lá na morte dele, no sangue dele que foi derramado. Por causa do Calvário é que nós cremos no Senhor, é que nos tornamos novas criaturas, é que fomos perdoados de nossos pecados, é que agora nós somos filhos de Deus e que temos a certeza da sua volta. Isso não pode sair do nosso coração, mas as coisas desse mundo nos distraem e nós precisamos voltar. Quais são os benefícios de Deus para você e para mim? Ele já fez muita coisa. Não se esqueça daquilo que Deus já fez por você. Mantenha viva a sua memória nos atos de Deus. A única coisa que qualquer pecador precisa fazer é ter a certeza de que seus pecados foram plenamente anulados pelo perdão alcançado na cruz do Calvário. E isso se deve porque o Pai aceitou o sacrifício do Filho desde o seu eterno e bendito plano de salvação. Por causa disso é que nós somos o povo mais privilegiado de toda a terra. No presente nós temos a esperança dos benefícios perfeitos de Cristo e somos abraçados pelo amor perfeito do Senhor, que nos oferece a salvação, a paz, a cura, a bênção e a bendita esperança renovada em nosso coração. Todo aquele que é filho de Deus, um dia esteve diante dele, sem saber o que fazer, porque nada há para fazer. Mas assim como João nos diz no seu Evangelho, nós ouvimos a voz do pastor que nos chamou, e porque nós éramos eleitos pelo Senhor para a salvação, como diz João 6, como diz João 10, como se confirma em João 17, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós reconhecemos a sua voz nos chamando, e como ovelhas, seguimos aquele pastor. A única coisa que o ser humano precisa é da convicção de que esse pastor o salvou. No mundo inteiro há apenas dois tipos de pessoas: os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, que haja renovo no seu coração e que a paz que procede do Senhor encha a sua vida e que o renovo do Senhor toque o seu coração. Mas se você não tem convicção de ser filho de Deus, que esta seja uma noite em que você, ouvindo o fato de não poder fazer nada, você reconheça
que só há um que pode fazer tudo e que esse é Jesus Cristo. Isso vai acontecer com você se o Espírito Santo trabalhar o seu coração. E se você se perceber com algo acontecendo no seu coração, talvez seja a suave voz do Senhor chamando você. A única coisa que você deve fazer é andar atrás dele. Deixe que ele faz todo o resto. Nós somos o povo mais feliz da terra. Tem um livro antigo, cuja leitura não recomendo a vocês, mas ele tem esse título. O título é verdadeiro, nós somos o povo mais feliz da terra. Temos uma certeza de fé inabalável das incontáveis alegrias e glórias que nos aguardam, algo sobre o que devemos pensar todos os dias. Todo dia você deve pensar naquilo que o Senhor tem para você. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. E toda a glória e a alegria que nos virão pela eternidade se originaram na vergonha de nosso Salvador. Como é que podemos não ser fiéis a Ele? O autor aos Hebreus nos lembra todo o tempo ao longo dessa carta: não troquem o maior pelo menor, não troquem o eterno pelo temporal, não troquem o excelente pelo que não é excelente. Então, finalmente, por causa do Senhor, nós estamos indo para o nosso lar celeste, para a nossa casa eterna, para a nossa terra da promessa, para o céu de glória. E lá nós vamos entrar por causa do Senhor. Estamos indo para o desfrute da presença excelsa de nosso Senhor. E ali nós só chegaremos por meio dele, e sem ele ninguém vai entrar lá. Nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Diante do convite de Cristo, você deve aceitá-lo. A boa notícia é que você pode aceitá-lo. A má notícia é que você não quer aceitá-lo, se você ainda não o conhece. A nossa carne em pecado não quer o Senhor. Mas aquele a quem o Senhor chama tem a sua resistência quebrada. Se arrepende dos seus pecados e passa a ser um com o Senhor. Essa é a boa notícia da salvação. Ainda é possível andar com Jesus Cristo. Quando aquela trombeta tocar, não será mais possível mudar e tomar uma decisão diferente, mas ainda é possível. Essa é uma decisão que precisa ser tomada por quem não é filho de Deus. Mas há outra decisão que precisa ser tomada por quem é filho de Deus. É olhar para o autor e consumador da nossa fé e não ficar olhando para ele como se ele fosse um objeto na estante, inerte, como se fosse algo apenas a ser gostado. Que bom que Jesus fez isso por mim. Porque, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Não adianta engordar de boa teologia se não se praticar essa boa teologia. Não adianta estar numa igreja saudável se não viver com saúde espiritual.
Não adianta saber a dogmática de Bavinck de cor, se não consegue dizer: eu amo o Senhor meu Deus acima de todas as coisas e amo o próximo logo em seguida a isso. Nós precisamos tomar uma decisão: ou somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus. Vamos chegar daqui a pouco a Hebreus 11. Preparem o coração, porque o confronto com o nosso próprio ser está aumentando conforme entramos mais nessa carta. Precisamos tomar uma decisão: ou damos fruto, ou somos árvore indesejável, pronta para ser cortada e lançada ao fogo. São essas duas decisões que são colocadas diante de nós hoje, para a nossa reflexão, para a nossa oração. Amém? Deus nos abençoe e nos faça capazes de fazer aquilo que é preciso.